Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados e deputadas. Hoje, antes de falar sobre os acontecimentos, eu queria colocar, aproveitando a fala do deputado Luiz Paulo, que falou sobre a atitude do prefeito, eu queria lembrar que não foi só a delegação da Austrália. A Guarda Nacional também se queixou num primeiro momento. Então, puseram os militares responsáveis pela segurança dos Jogos Olímpicos num pardieiro. E não é um pardieiro local pobre, mas num pardieiro sem higiene, sem acomodações, no mínimo dignas, para aqueles que vão ficar quase 2 meses responsáveis pela segurança de Jogos Olímpicos que estão sob ameaça. Isso é muito importante. Nós queremos valorizar aqueles que estão ali para defender a vida de cidadãos brasileiros e das delegações. Isso é muito significativo. E nossa obrigação de darmos a esses militares todas as condições necessárias para que possam exercer sua função. Em determinado momento, senhora presidente, eu acho que fui o primeiro que falei sobre isso aqui, sobre o risco de atentado terrorista aqui. E esse risco, na minha maneira de entender, não quero que isso aconteça, depende, para não acontecer, da presença desses militares na rua, dessa mobilização de guerra nas ruas, com o objetivo de intimidar aqueles que pensam em fazer algum atentado e evitar que isso aconteça. Então, é isso muito importante. Nada mais correto, nada mais justo que eles tenham, no mínimo, uma cama para dormir no fim do dia e um banheiro limpo para usar. Não se pede mais do que isso. Muito bem. Mas hoje nós tivemos uma audiência pública para debater mais uma vez o Comperj. E mais uma vez fica claro o descaso com as promessas que o governo federal e o governo estadual assumiram em relação a São Gonçalo e Itaboraí. Mais uma vez fica claro o desrespeito com aquela população que teve que fazer investimentos em função de uma quimera que foi apresentada, e essa quimera, hoje, se transformou num grande pesadelo. Um grande pesadelo que está afetando diretamente a economia daquelas cidades. E pior que isso, senhores deputados, em função das pessoas que vieram acreditando nesse sonho, temos hoje um índice enorme de criminalidade nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, decorrente da falta de oportunidade de emprego para essas pessoas. Eu entendo que isso precisa ser visto. E hoje, deputado Valdec, Vossa Excelência também estava lá, ficou acertado que nós faremos, aqui na LERJ, uma frente, um grupo, chamando também os deputados federais e levando ao governador a necessidade de ter um envolvimento maior no sentido de tentar resolver essa situação, pelo menos, implementando aquela fase inicial de produção de gás natural que vai aliviar aquela região. Vossa Excelência, deputado Serafini, que são de Niterói, sabem bem o que isso representa, e eu entendo que tem que haver o envolvimento de toda essa casa no sentido de conseguir sensibilizar as autoridades para termos um bom resultado. E, por último, abordo aqui rapidamente essa votação que tivemos aqui apoiando esse projeto que determina que 10% da diferença de isenção fiscal reverta para esse fundo
que procurará dar estabilidade para a economia do Estado do Rio de Janeiro. Eu já me manifestei muitas vezes, eu sou radicalmente contra a isenção fiscal da maneira como ela é dada. A isenção fiscal ela tem que ser pontual e com objetivos bem elaborados e, principalmente, com acompanhamento do Executivo sobre os resultados prometidos e alcançados. Ela precisa ser dada para quem realmente faz por merecer essa isenção fiscal, seja em geração de empregos, seja em aumento de arrecadação, do jeito que for acordado, mas precisamos ter o acompanhamento desse resultado. Eu sou de uma região que se beneficiou muito disso aí. Vimos claramente o quanto que a Nissan recebeu, a própria Volkswagen, a Land Rover, todos, e que com certeza trouxeram benefício para aquela região. Mas a Nissan, particularmente, eu participei desse processo lá na minha cidade. Na verdade, a Codim deu uma área de brejo. O deputado Paulo Ramos falou aqui, uma área de brejo, uma área de preservação ambiental, que nós fomos à rua, chamada Lagoa da Torfeira, uma mobilização, querendo que a Nissan se transformasse na mantenedora dessa área, até porque essa área não servia para nada, em termos de construção da fábrica, era brejo mesmo. Houve um movimento por parte do Executivo, dizendo que o movimento não procedia, não cabia como nas suas pautas, e depois ficou comprovado, o próprio Ministério Público Federal e Estadual acataram as nossas posições, e a Codim teve que comprar um terreno de terra firme, e a Nissan é a mantenedora dessa área, que virou uma área de proteção ambiental. Esse movimento saiu dentro de um comitê que eu participava lá de controle social, e dentro desse comitê fomos à rua e mostramos para a população, e a população entendeu que o que estava sendo feito era contra os interesses do município. Então, sendo assim, presidente, a Nissan está lá, a área de proteção ambiental em torno da Nissan está lá, mas ficou claro que tudo dependeu exatamente da mobilização social. Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos esses dados. Essa área comprada, esses terrenos aí de 150 e tantos milhões, 160, era uma área do dono da Coca-Cola, uma área que, para ele, não valia de nada, uma área sem qualquer serventia a outra, e, no entanto, hoje, depois de deputado, a gente fica sabendo que ele empurrou por cento e tantos milhões de reais uma área que, como preservação ambiental, era essencial, mas como área para ser de construção não valia de nada, porque era uma área de brejo. Então, vemos, e aqui termino minhas palavras, que, além de tudo, esses incentivos fiscais são dados sem qualquer controle. O Estado ali, a Codim, comprou uma área de brejo por 160 milhões de reais. Então, fica muito claro a necessidade da transparência pública, e todos os deputados se posicionaram dessa maneira. Tomara que, a partir desse dia de hoje, da Controladoria Estadual, nós tenhamos aqui uma gestão mais transparente por parte do Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.